Olha o que Carlo Ancelotti falou reagindo ao golaço espetacular do Endrick no Real Madrid. Mas antes, inscreva-se no canal agora para que o YouTube te entregue mais notícias do canal. O garoto Endrick, com apenas 17 anos, está dando o que falar. Ele, que vem se destacando cada vez mais, brilhou mais uma vez em campo, dessa vez marcou um golaço. Não é novidade que o moleque tem talento, mas o que aconteceu nesse jogo foi incrível. Endrick, com toda a sua personalidade e qualidade, foi lá, recebeu a bola, driblou e mandou a redonda para o fundo das redes com uma categoria absurda. E quem não poderia deixar de se render ao talento do garoto foi o próprio técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. O treinador, que tem uma carreira gigantesca e já trabalhou com alguns dos melhores jogadores do mundo, rasgou elogios ao garoto depois do jogo. Do menino Endrick, hein, gente? O Endrick de novo aproveita a sua chance no Real Madrid. O Endrick cala a boca do Dorival Júnior. Essa é a verdade. O Endrick só cala a boca do Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior tentava inventar uma desculpinha para não convocar o Endrick. Ele tem poucos minutos. Ele não joga. Sempre quando joga, ou quase sempre, porque eu também não vou contar jogo, que ele entra com 40 minutos no segundo tempo. Mas quase sempre, quando o moleque joga, ele aproveita a oportunidade. E eu concordo muito com o que o Mauro já falou aqui um dia. É obrigatório convocar o Endrick para a seleção brasileira. Esse moleque precisa se acostumar com a seleção brasileira. Esse moleque junto com o Estevão, eles são o futuro dessa seleção brasileira. E para vestir a camisa do Real Madrid e dar uma cavadinha como aquele deu ontem, meu amigo, é uma cavadinha de quem tem experiência, é uma cavadinha do jogador que sabe lidar com pressão, que foi até uma das coisas que eu falei, né? Quando eu critiquei o Juninho do Flamengo naquele gol perdido. Tem várias formas de você finalizar. E o Endrick ontem, com 18 anos, mostrou que tem maturidade. Foi uma arrancada linda, foi uma finalização linda, tentou ainda uma bicicleta, jogou bem. E, Mauro, é o que eu falo. Pra mim, ontem, o Dorival, vendo aquele jogo do Real Madrid, ele devia falar: como que eu fiz a besteira, para não falar palavrão, que eu gostaria de falar como que eu fiz a besteira de resistir a esse garoto? Como que eu deixei de convocar ele na penúltima convocação? Como que eu ia deixar de convocar nessa última se o Neymar não fosse cortado? Realmente, eu mereci ser sacado da seleção brasileira. Porque o Endrick, Mauro, é com certeza o melhor camisa 9 que a gente pode ter para a seleção. Eu não digo que ele tem que ser titular, mas ele é o moleque que vai ser o nosso futuro 9, né, mano? O que ele falou sobre o Endrick? Bom, Ancelotti não poupou palavras para destacar o potencial do brasileiro. O técnico afirmou que Endrick tem algo muito especial, que o jogador vem evoluindo a cada dia e que ele tem um futuro brilhante pela frente. E o que é mais impressionante, Ancelotti falou sobre a maturidade do garoto, algo que, com apenas 17 anos, é muito raro de se ver. Ha jugado muy bien. Es lo que pedimos de él, que esté listo en el desmarque. Ha hecho un desmarque fantástico, un pase fantástico, un remate fantástico. Esto es Endrick, jugador que puede ser que no toca muchas veces el balón, pero es muy efectivo en frente. No ha jugado mucho, cuando juega 60-70 minutos a este nivel era suficiente. A tranquilidade e a frieza de Endrick em momentos decisivos, como esse gol, são características que chamam a atenção até de quem já está há tanto tempo no futebol. Para um técnico como Ancelotti, que já trabalhou com craques como Cristiano Ronaldo, Kaká e outros, falar assim do Endrick é um baita reconhecimento. E não é só ele que vê tudo isso no jovem talento. O Real Madrid apostou muito na contratação do garoto. Aos poucos, vai mostrando que fez uma escolha acertada. Claro que ainda tem muito chão pela frente, mas com a dedicação e o talento que o Endrick tem, o céu é o limite. O moleque já está demonstrando uma evolução incrível. Com o apoio de grandes nomes do futebol, a tendência é que ele se torne ainda mais forte, ganhando espaço no time titular e se consolidando como uma das maiores promessas do futebol mundial. O que acham, pessoal? Já estavam esperando uma performance dessa do Endrick? Eu, particularmente, estou muito empolgado para ver o que vem por aí, porque esse moleque, com toda a sua qualidade, tem tudo para ser um dos maiores jogadores do futebol nos próximos anos. É força, joga com os melhores do mundo. E ele mesmo disse: eu sei que eu tenho que aproveitar minhas chances, porque eu tô com os melhores jogadores do mundo no ataque do Real Madrid.
E você já tá dando um sorrisinho de quem provavelmente vai dar uma debochada. Não, eu falei. É que você falou nosso futuro 9, eu não entendi. Nosso como? Nosso quem, cara pálido? Mas eu não sou torcedor da seleção brasileira. Seu futuro 9, meu não. Eu não tô seleção nenhuma. Seleção eu só gosto de ver quando é um jogo legal e acompanhar. Às vezes você acaba torcendo por uma seleção. Na Copa do Mundo teve um momento que eu me vi torcendo pelo Marrocos. Até pelo ambiente, o estádio, a torcida lá, os caras se superando. Falei, porra, que legal. Aí você torce pros caras. Mas não sair do Brasil, se vou torcer pelo Marrocos. Não, pelo contrário. Então, assim, gostaria muito que ele fosse meu centroavante, porque ele é muito bom. Mas eu não sou palmeirense, então não tive essa honra, esse prazer. Eu já falei sobre isso várias vezes. Não convocar o Hendrick, que é uma tolice, que certos jogadores, assim, jovens e muito acima da média, como ele, como o Estevão. Eu acho que o Wesley está entrando, lógico, outra posição também, um pouco mais velho, né? Nessa categoria. A gente pode ver outros aí, de repente. São caras que tem que estar sempre sendo chamados para você ir preparando a sucessão. Vou dar um exemplo da Argentina. O Almada está ganhando espaço agora cada vez mais, porque o Messi vai sair, já está saindo da seleção. Teve lesão, não jogou essas 2 últimas partidas, inclusive contra a seleção brasileira, mas é natural que ele vai jogar cada vez menos. O Almada é um jogador, não para ser o Messi, mas para ocupar um espaço vai ser mais assíduo. Ele é campeão do mundo, ele foi à Copa, mas agora ele está jogando mais vezes, para valer. Então um cara desse tem que ser chamado. Conviver com a seleção, o técnico conhecer melhor, aprimorar a relação. A relação que eu falo não é para bater papo, para jogar o dominó, não. É para saber como o cara se comporta no treino, se ele atende às suas as orientações do treinador, se ele consegue desempenhar diferentes funções em campo. Isso é convivência. Então, o jogador especial, eu acho assim, eu não concordo muito com aquela coisa, seleção é fase. Não, seleção pode ser fase. Alguns jogadores, pela fase, você quer testar, quer ver. Mas os bons, não importa a fase, tem que chamar. O cara é bom, você chama. Chama, e eu acho que o Hendrick está nessa categoria. É muito jovem, muito bom, ele tem uma média de gols muito alta. Ontem ele fez um gol muito bonito, o jogo foi placar bailarino, mas foi um jogo duro, né, para o Real Madrid, passou para a Real Sociedad perdendo, depois fez um gol na prorrogação com o Rüdiger e se classificou. O gol foi muito bonito, um belo passe do Vinícius, de 3 velas, de 3 dedos, e ele marcou o gol numa bela finalização. Então, esse tipo de gol a seleção brasileira poderia ter feito, se ele jogasse mais vezes. Concordo. Ele não deve ser o titular absoluto ainda. Nem precisa disso. Mas ele tem que estar no grupo. Ele só foi chamado agora pela contusão de Neymar. E só entrou quando a vaca já tinha ido pro brejo com o sininho no pescoço e tudo. Né? Blém, blém. A vaquinha indo pro brejo lá e o Dorival entra, Hendrick, agora que a Argentina tá surrando a gente, entra. E você, o que achou do gol? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima, pessoal!